Fala galera, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Demorei para gravar esse vídeo aqui, né? Tomei até uma bronca da esposa, mas Deus é bom, eu creio que tudo é no tempo dele, né? Então eu tô aqui hoje para falar da terceira parte do meu testemunho e contar como Deus foi restaurando a minha vida, o que ele foi fazendo após a minha saída da clínica, né? E um versículo queimou meu coração. E eu queria compartilhar aqui com vocês esse versículo que diz, Provérbios capítulo 3, versículo 5: Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Amém? Glória a Deus por esse versículo, glória a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho mais da minha história, então, de como eu conheci minha esposa. Agora, no mês de novembro, eu e a Stephanie, a gente vai fazer 5 anos juntos, né? Desde do nosso propósito do namoro até o noivado e casamento, né? Já são 5 anos aí dessa nossa caminhada, nessa história aí, como um casal vivendo as coisas de Deus, né? E como é que tudo isso começou? De acordo com esse versículo, né? Que o Senhor fala para a gente não confiar nos nossos próprios entendimentos, né? Não se apoiar nos nossos próprios entendimentos. Então o Tiago ele saiu da clínica, ele estava restaurado, ele estava curado e o Tiago resolveu voltar para a igreja, né? E a partir do momento que eu voltei para a igreja, eu falei, Senhor, agora vai ser do seu jeito, não mais do meu. Do meu não deu certo, né? E dessa maneira, voltei, fui integrado muito bem, recebido pelo grupo de jovens da igreja a qual eu ia na época, né? E comecei a frequentar os cultos de jovens. Na época, os cultos eram feitos em casas, todos os sábados, né? Porque na verdade a igreja estava passando por um período de construção do templo e o lugar onde a gente tinha para cultuar só nos permitia cultuar no domingo, né? E aí nós seguimos, né? Nesses cultos de jovens, acabei passando lá alguns cultos e aí eu conheci a Stephanie nesses cultos e eu senti algo diferente em meu coração por ela. E ao passar por esse tempo, eu falei, Deus, eu quero saber se isso vem do Senhor mesmo e eu vou orar. Eu vou orar, vou buscar esse entendimento no Senhor, né? E aí eu comecei a orar. Comecei a orar pedindo a Deus que, se fosse da vontade dele, que ele nos unisse como casal, né? E comecei a orar, e passou um mês de oração, 2 meses de orações, 3 meses de oração, 4 meses, e foi passando, né? E nisso tudo nós criamos um vínculo de amizade. Eu me aproximei da Stephanie, eu pude conhecê-la um pouco mais como irmãos em Cristo nessa época, né? E a gente passou a frequentar alguns lugares com o grupo de jovens, ela ia assistir os jogos de futebol também da igreja, e cada dia que ia passando eu ia sentindo mais que era ela para a minha vida. Mas como eu falei para vocês, eu ia esperar no Senhor. E dentro desse período de oração, aconteceu algo sobrenatural, porque em um culto, nós estávamos num culto que era culto de família,
E eu levei meus pais, acabei levando uns primos meus. E minha mãe naquele dia, naquele culto ali de manhã, ela estava orando ao Senhor, pedindo a Deus que levantasse uma varoa para minha vida, né? E o Espírito Santo de Deus mostrou a Stephanie para minha mãe. Mas a Stephanie estava sentado com um amigo do grupo de jovens e a minha mãe, ela não sabia, ela achou que eles eram namorados e a minha mãe até desconfiou, né? Falou, mas Deus, você está mostrando aquela moça, ela está com um rapaz, não pode ser. Mas a confirmação veio através da minha prima, porque a minha prima também estava orando, pedindo a Deus que levantasse uma mulher de Deus para a minha vida. E quando o Espírito Santo mostrou a ela também a Stephanie, né? E eu só fui ficar sabendo disso, para vocês terem ideia, depois que nós estávamos juntos, né? Minha mãe não me contou nada, minha prima não me contou nada, e eu continuei orando. E quando foi ali, mais ou menos para o final de setembro, eu orei por ela, irmãos, durante 6 meses. Eu comecei a orar por ela mais ou menos em meados de abril, por ali. E no final de setembro, o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou: vai lá, fala com ela, conta para ela o que você sente, fala para ela que se declara para ela, mas em nome de Jesus. E aí eu chamei ela um dia para ir na academia, né? Nós fomos à academia lá próximo da nossa casa. Acabou o treino, eu acompanhei ela até a casa dela. Para vocês terem ideia, os caminhos eram diferentes, porque a gente saía da academia, eu subia a rua e ela descia a rua, mas eu acompanhei ela até a casa dela. E chegando na casa dela, o Espírito Santo falou: agora é a hora. E eu me declarei para ela. Falei que amava a vida dela em Cristo Jesus e que eu queria ser um homem de Deus na vida dela, que eu queria acrescentar na vida dela. E eu tomei um balde de água fria, irmãos, porque ela falou que ela não queria relacionamento, que ela já tinha sido muito machucada, que ela não queria saber de mais nada. E nós conversamos muito ali. Eu contei um pouquinho para ela das minhas dores, ela contou um pouquinho para mim das dores dela. E eu lembro que ela falou assim: se for para eu namorar agora é para casar. Eu cansei. Daí eu virei e falei para ela, eu não sou mais moleque. Eu sou homem e eu quero te honrar como namorada e até futura esposa. E eu creio que essa sementinha foi plantada ali no coração dela, porque ela não estava aberta a um relacionamento. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu tinha o costume de falar com Deus, assim como estou falando com vocês agora, e fui pro meu quarto, esqueci de fechar a porta e falei: pô, Deus, e aí? O Senhor vem falar para mim e me declarar para ela, para tomar esse balde de água fria? E aí foi engraçado que meu pai estava passando na porta e ele falou assim: tá doido, menino, falando sozinho? Eu falei: pai, dá licença, hein? Dá licença que eu tô falando com Deus, não me atrapalha agora não. Mas aí a coisa foi se estreitando, né? Outubro foi aniversário dela. Aí a Andréia, hoje minha sogra, já também uma mulher de Deus, já tinha enxergado alguma coisa ali, né? Ela começou a conversar comigo. E a gente marcava direto nas nossas conversas ali pelo Facebook, WhatsApp, de eu descer lá. Em uma dessas descidas, ela me convidou para jantar e ela falou: traz um sorvete de flocos que ela gosta. E eu fui para lá jantar. Ela foi surpreendida, a mãe dela falou: o Thiago tá vindo aqui jantar com a gente hoje. E a coisa foi se estreitando, a gente conversava bastante, a gente se conheceu muito antes de ter qualquer relação de namorados. E em outubro, finalmente, o Espírito Santo de Deus tocou na vida dela
E eu lembro que o dia que eu desci lá, naquele dia eu desci decidido, né? A tentar, porque eu sentia que o Espírito Santo tinha falado, agora chegou a sua vez. Agora é a hora. E o Espírito Santo de Deus falou ainda para mim assim, desce e leva uma rosa para ela. E eu desci e levei um botão de rosa. E naquela noite eu percebi o olhar diferente dela para mim. E eu tinha certeza que Deus tinha tocado. E nós jantamos, ficamos conversando até tarde naquele dia. E na hora de ir embora, irmãos, nós nos beijamos. E foi algo assim tão tremendo. Eu me senti como uma criança que ganha aquele presente que quer muito, mas não estava esperando, né? Porque eu confiei no Senhor. E dali em diante, ela falou, esse cara tá mesmo afim, né? Então vamos ver se ele tá afim mesmo. E ela orou ao Senhor. E quando eu cheguei na casa dela no outro dia, já era aniversário dela, ela falou, ó, você tá afim mesmo? Eu falei, tô. Então é o seguinte, nós vamos orar e jejuar por 40 dias. Olha que tremendo, irmãos. Eu tô passando por um jejum de 40 dias agora. Você que é da nossa igreja, que acompanha a igreja DNA, sabe que nós estamos passando por esse jejum agora. Olha que tremendo. Deus, ele é perfeito, ele preparou esse tempo, né? Mas o engraçado é que eu falei assim, poxa vida, Deus, eu orei por ela já há 6 meses. E o Senhor pede mais 40 dias de oração e de jejum. Amém, vamos lá. Eu falei para ela, vamos embora. Vamos orar, vamos jejuar. E a gente escolheu alguma coisa para jejuar. Nós oramos durante esses 40 dias. E foi muito tremendo esse tempo, porque Deus preparou um tempo para nós nos fortalecer. Deus, ele foi tratando todas as nossas dores nesse tempo. Nós fomos conduzidos, e muito bem conduzidos, em sabedoria por um casal de pastores, onde eles iam nos ensinando como orar, o que orar. Nós conversávamos muito, né? E ali as nossas vidas começaram a se encaixar. As nossas vidas começaram a se encaixar. E os planos de Deus foram sendo estruturados ali em nossas vidas. Passamos por provas nesses 40 dias, mas foi algo tremendo, porque nos fortaleceu para tudo que nós estamos vivendo até hoje. E dado esses 40 dias, Deus confirmou, foi bem legal, eu levei ela para jantar numa pizzaria, eu deixei uma surpresinha no porta-mala do carro, e aí a hora que a gente tava ali para pedir a sobremesa, eu falei, eu esqueci um negócio no carro, eu voltei lá pegar, né? E o cara que tava olhando o carro, a hora que ele viu eu tirando um buquê de flor ali e tal, ele falou, cara, o que é isso? Eu falei, eu vou pedir a moça que veio comigo em namoro. E eu tava com a caixinha das alianças, o buquê de flor e tal. E aí ele virou e ele falou, viu? Vai lá que vai dar certo, Deus te abençoe. E aquilo reanimou as minhas forças, porque eu tava muito tenso, irmãos. E eu fui lá e foi muito lindo, ela aceitou. E depois disso nós começamos a viver um tempo maravilhoso com Deus. Sabe, irmãos, valeu a pena cada dia orando por ela. Valeu a pena cada dia que eu orei naquela clínica. Valeu a pena cada dia que eu esperei em Deus e não fiz como o versículo diz aqui, ó. Não me apoiei no meu próprio entendimento.
Eu reconheci o Senhor em todos os meus caminhos e Ele foi endireitando todas as minhas veredas. Sabe, irmãos, não sou perfeito, me esforço todos os dias para ser um bom marido, um bom esposo, um bom servo de Deus. Tenho muitos defeitos, assim como eu sei que eu tenho também qualidades. Mas sabe o que é mais tremendo, irmãos? Que quando a gente reconhece e deixa de viver o nosso próprio entendimento e se volta a Deus e fala: Pai, eu dependo de Ti para a minha vida, tudo fica mais lindo, irmãos. Eu jamais imaginaria ter vivido tudo que eu vivi com a minha esposa. E eu já tinha me conformado em ser o tiozão, o cara que ia ficar solteiro pro resto da vida. Eu já tinha me conformado com isso, né? Eu falei, o que eu vou conseguir da minha vida agora? Mas a partir do momento que eu entendi, entreguei minha vida ao Senhor, comecei a orar a Deus para entender quais eram as direções das quais Ele queria que eu seguisse. E fiz tudo debaixo de oração, Deus mudou a minha vida. Hoje eu sou casado com a Stephanie, tenho uma vida linda do lado dela, ela é uma esposa maravilhosa, uma mulher de Deus, que me coloca de pé nos meus momentos difíceis. E hoje a gente tem um ministério lindo, que cuida de pessoas, ajuda essas pessoas a tratar os seus vícios, ajuda essas pessoas a tratar as suas dificuldades. E tudo isso nós conseguimos, sabe, fazendo como? Fazendo assim, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Meus irmãos, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você espera da sua vida hoje, eu não sei o que você espera para daqui 5, 10 anos, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor sabe tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O Senhor sabe os planos que Ele tem para a sua vida. E pode ter certeza, meus irmãos, que o plano do Senhor para a sua vida é muito maior, muito melhor que o seu. Porque o plano do Tiago era ficar um velho solteiro, conformado com aquilo. Mas o plano de Deus foi algo muito maior e muito melhor. Eu quero que você renove as suas forças nesse vídeo hoje. E saiba que existe um Deus que é capaz de mudar a sua história. Se volte ao Senhor, ore, busque, jejue, porque Ele vai responder. E Ele vai fazer disso algo tremendo. Pode ter certeza, meus irmãos. Que Deus possa te abençoar hoje. Que Deus possa mudar a sua história. Que Deus possa trazer um renovo sobre a sua vida. E que Deus possa te fazer uma pessoa liberta dos vícios, para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. Porque Deus é maravilhoso. Jesus é lindo. E se eu vivo uma história linda hoje, não é por minha força, mas é por Ele. É por Ele. Deus pode todas as coisas. Apenas creia no Senhor e entregue a sua vida para Ele. Amém? Deus te abençoe por emprestar o teu ouvido para mim essa tarde. E que esse vídeo possa acrescentar muito na sua vida e te direcionar para Cristo. Em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Até a próxima. Fui!